Você já se perguntou por que alguns jardineiros na primavera já estão colhendo rabanetes frescos, enquanto outros mal começaram a preparar a terra? Acham que é por causa de estufas aquecidas ou sementes mágicas? Nada disso. O segredo é que eles continuam trabalhando na horta muito depois de todos terem guardado as ferramentas, mais precisamente, em novembro. Neste vídeo, vou revelar 10 culturas que você pode e deve plantar antes do auge do inverno. Eu garanto, depois de assistir, você vai enxergar aquele canteiro vazio de outono com outros olhos. Esta não é apenas uma lista, é uma estratégia de plantio que pode te garantir uma colheita 3, talvez até 4 semanas mais cedo. E você? Já fez algum plantio em novembro? Deixe um comentário, eu adoraria saber a sua experiência. Mas primeiro, vamos entender o que exatamente é essa semeadura para o inverno. E por que ela não é a mesma coisa que o plantio de inverno tradicional. No plantio hibernal, plantamos culturas como o alho ou centeio, esperando que elas tenham tempo de brotar e criar raízes antes que cheguem as geadas mais intensas. Já a semeadura de pré-inverno é uma verdadeira jogada de mestre. Semeamos as sementes em solo já frio, às vezes até ligeiramente congelado. A meta é que elas não germinem no outono, mas sim que permaneçam em dormência no solo, passando o inverno inteiro como se estivessem numa geladeira natural. Durante esse tempo, elas passam pelo processo de estratificação, são temperadas pelo frio, absorvem a água do degelo da primavera e disparam a crescer na primeira oportunidade, superando qualquer plantio feito mais tarde. É um mecanismo natural que simplesmente utilizamos a nosso favor, garantindo plantas mais fortes, mais resistentes a doenças e, consequentemente, uma colheita muito mais precoce. E quem abre o nosso ranking de plantios é, sem dúvida, o rei da semeadura de outono, inverno, o alho de inverno. É impossível imaginar as tarefas de jardinagem de outono sem a presença dele, e é aqui que está o primeiro e crucial detalhe. Muitos jardineiros de primeira viagem erram ao tentar plantar no outono o alho de primavera, que é o tipo que se planta apenas na estação mais quente. E o resultado, previsivelmente, não é nada bom. Para o plantio de outono, você precisa usar apenas as variedades especiais, que são as de inverno. Elas são geneticamente programadas para suportar o frio e sobreviver ao inverno no solo. Seus dentes são mais robustos e o sabor é, geralmente, mais apimentado. Ao plantar esse tipo de alho no final do ano, você não só terá uma colheita mais antecipada, mas as cabeças serão muito mais saudáveis e robustas. O segredo é que a planta aproveita toda a força da umidade da primavera para crescer ativamente, enquanto a maioria das pragas ainda está dormindo. Imagine só aquelas cabeças de alho enormes, suculentas, prontas para serem desenterradas já no meio do verão. Agora, vamos falar sobre como plantar alho, porque essa técnica também tem seus segredos. A regra de ouro é não ter pressa. O momento ideal para o plantio é de 2 a 3 semanas antes das primeiras geadas fortes, quando a temperatura do solo estiver entre 5 e 7 graus Celsius. Se você plantar muito cedo, com a terra ainda quente, o alho pode brotar, e esses brotos delicados não sobreviverão ao inverno. Prepare o canteiro com antecedência, adicionando composto ou humus, mas jamais esterco fresco. Escolha os dentes de alho mais graúdos e saudáveis, sem qualquer tipo de dano. Plante-os a uma profundidade de 5 a 10 centímetros. A profundidade exata depende do clima. Quanto mais rigoroso for o inverno, mais fundo você deve plantar. O espaçamento ideal entre os dentes deve ser de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Após o plantio, é fundamental fazer a cobertura do canteiro com uma camada espessa de palha, folhas secas ou turfa. Isso criará uma espécie de colchão de ar que protegerá o alho contra o congelamento, especialmente durante invernos sem neve. O próximo ponto da nossa pauta é a cenoura. Isso mesmo, você não ouviu errado. A semeadura hibernal da cenoura é uma maneira fantástica de conseguir raízes doces e suculentas
Já em junho, qual é o segredo? As sementes de cenoura são revestidas por óleos essenciais que acabam atrasando sua germinação na primavera. Por isso, muitas vezes, temos que deixá-las de molho, pré-germiná-las, fazer todo um trabalho extra e demorado. Mas com o plantio antes do inverno, a própria natureza faz todo o serviço para nós. Durante o período de frio, esses óleos essenciais se desintegram. As sementes passam por uma estratificação natural, e assim que a neve se vai, elas brotam instantaneamente. Essa cenoura plantada no outono e inverno também se torna mais resistente à mosca da cenoura. No momento em que a praga começa a infestar, as raízes já estão fortes e estabelecidas. O crucial é selecionar as variedades adequadas. Procure por indicações nas embalagens como para semeadura hibernal, ou escolha cultivares precoces e de ciclo médio, como a Nante 4, a Vitamina 6 ou a Losinoostrovskaya 13. Mas, quando se trata de semear cenouras no outono para a colheita de inverno, há um ponto crucial que não podemos ignorar. A semeadura deve ser feita na terra já ligeiramente congelada. Você prepara o canteiro com antecedência, enquanto o solo ainda está macio, fazendo sulcos de aproximadamente 2 a 3 centímetros de profundidade. No entanto, as sementes só devem ser plantadas quando as primeiras geadas tiverem chegado e a camada superficial do solo estiver bem firme. Esta é a garantia de que as sementes não vão germinar no outono. Semeamos as sementes a seco e de forma um pouco mais densa do que na primavera, cerca de 30% a mais. E lembre-se, nada de rega. Após a semeadura, é só cobrir os sulcos com terra seca, turfa ou areia, que você deve ter armazenado em um local aquecido. Por cima, você pode espalhar ramos de coníferas para ajudar a reter a neve. Na primavera, assim que os brotos aparecerem, será preciso raleá-los e pronto. É só esperar por aquela colheita super precoce. O terceiro destaque da nossa lista é o bulbinho de cebola. A situação aqui é parecida com a do alho, mas existem as suas particularidades. Plantar a cebola no outono permite obter colheitas de folhas suculentas e bulbos grandes várias semanas antes. Os bulbos que sobrevivem ao inverno no solo formam um sistema radicular mais potente e sofrem menos com o ataque da mosca da cebola. No entanto, há um risco: o espigamento prematuro. Para minimizar isso, é fundamental escolher o material de plantio correto. Para o plantio de outono e inverno, o bulbinho mais pequeno é o ideal. Aqueles com diâmetro de até 1 centímetro. Estes bulbos minúsculos não têm força suficiente para formar o pendão floral. Assim, todos os recursos são canalizados diretamente para o desenvolvimento do bulbo. Bulbinhos maiores também podem ser plantados, mas é preferível usá-los apenas para a colheita precoce da folhagem. A técnica de plantar cebola no outono é relativamente simples, mas, como sempre, exige atenção aos detalhes. Assim como fazemos com o alho, o plantio deve ser realizado cerca de 2 a 3 semanas antes da chegada do frio mais intenso e estável. Prepare o canteiro em um local ensolarado e que, crucialmente, não tenha risco de alagamento durante a primavera. A cebola não tolera solos ácidos. Se for necessário corrigir a acidez, adicione calcário dolomítico ou cinzas de madeira. Plante os bulbinhos a uma profundidade de aproximadamente 3 a 4 centímetros. O objetivo é garantir que uma camada de terra de 2 a 3 centímetros cubra completamente o topo da cebola. Mantenha um espaçamento de 5 a 7 centímetros entre cada bulbinho. Após o plantio, é fundamental aplicar uma boa camada de cobertura morta, o chamado mulch, sobre o canteiro. Essa cobertura irá ajudar a suavizar as flutuações de temperatura e proteger os bulbinhos contra o risco de geadas e congelamento. Na primavera, assim que a neve derreter, a cobertura deve ser removida com cuidado. Isso fará com que o solo aqueça mais rapidamente, estimulando a cebola a brotar e retomar o crescimento. Mudando para os tubérculos, o próximo item da nossa lista é a beterraba.
Pode ser que você se surpreenda, mas é totalmente possível semear a beterraba no outono, antes do inverno. As vantagens são as mesmas que vimos antes: colheita mais precoce, plantas mais fortes e resistentes. Os tubérculos maduros estarão prontos para a colheita já no final de junho ou início de julho, numa época em que o preço delas no mercado ainda é bem alto. No entanto, vale a pena lembrar que esse tipo de beterraba não é adequado para o armazenamento de longo prazo durante o inverno. A função dela é garantir que você tenha vitaminas na primeira metade do verão. Para a semeadura de outono, inverno, escolha cultivares resistentes ao frio e principalmente ao pendoamento precoce. As variedades que se destacam são a Podzimniaia A474, a Holodostoicaia 19 e a Egípcia plana. Estas cultivares foram desenvolvidas especificamente para prosperar nessas condições. A semeadura de beterraba para colheita precoce, feita no outono, inverno, é muito parecida com a da cenoura. O primeiro passo é esperar que a terra comece a congelar ou endurecer. O canteiro e os sulcos devem ser preparados com antecedência, e a profundidade ideal para esses sulcos é de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Lembre-se que a semente de beterraba é multigerme, ou seja, de um único aglomerado podem nascer várias plantas. Por isso, não semeie muito denso, para não ter que gastar muito tempo com o desbaste na primavera. Aumente a taxa de semeadura em cerca de 25% em comparação com a que você usaria na primavera. Depois de semear as sementes secas na terra endurecida, cubra-as com solo seco e aplique uma boa camada de mulch. Cobertura morta. Um ponto muito importante: escolha para a beterraba um local onde a neve se acumule em grande volume durante o inverno. A cobertura de neve é a melhor proteção contra geadas severas e é a garantia de que seu trabalho não será em vão. Na primavera, quando as mudas apresentarem 2 ou 3 folhas verdadeiras, é fundamental realizar o desbaste. Convenhamos, não existe colheita precoce sem rabanete. Este vegetal de crescimento rápido foi feito sob medida para a semeadura de outono ou inverno. Imagine só a cena. A neve mal começou a derreter, e você já está vendo o vermelho vibrante dos primeiros rabanetes no seu canteiro. Ao plantar no outono, você adianta sua colheita em pelo menos 2 ou 3 semanas. Além disso, o rabanete semeado dessa forma dificilmente sobe no pé. Ou seja, entra em espigamento, já que seu crescimento principal acontece em um período onde o fotoperíodo, a duração do dia, ainda não é tão longo. Isso garante raízes mais suculentas e um sabor menos amargo. Atenção! Nem todas as variedades se adaptam a este método. Você deve escolher cultivares que sejam naturalmente resistentes ao frio e ao espigamento. Procure por nomes como Jara, Zaria, Rhodos ou Maiaque. Elas toleram o inverno perfeitamente na forma de sementes e dão um start muito rápido assim que a primavera chega. A técnica de semeadura do rabanete é bem simples. Vamos seguir o esquema que já conhecemos. Preparamos o canteiro, fazemos os sulcos, esperamos a terra congelar e semeamos as sementes secas. Depois, cobrimos com terra seca e finalizamos com o mulching. A profundidade de plantio das sementes deve ser de 1,5 cm a 2 centímetros. Como o rabanete cresce muito rápido, é crucial na primavera não perder o timing e remover a cobertura na hora certa. Assim que a neve derreter, retire cuidadosamente o material, para que o sol e o calor cheguem até as sementes. Se a primavera for seca, você terá que regar o canteiro, pois o rabanete precisa de bastante umidade para formar raízes suculentas. E assim, enquanto os vizinhos ainda estiverem começando a semear, você já estará colhendo e saboreando seu próprio rabanete, fresquinho, crocante e muito saboroso. Agora, vamos falar das ervas aromáticas. Em primeiro lugar, o endro. Pode parecer que ele já nasce facilmente por autossemeadura, mas, se você deseja uma colheita precoce, farta e exuberante,
A sementeira de inverno é a melhor escolha. Assim como as sementes de cenoura, as do endro contêm óleos essenciais que dificultam a germinação. Deixar as sementes passarem o inverno no solo resolve essa questão. O resultado é que, na primavera, você terá brotações vigorosas e homogêneas. As folhas desse endro ficam particularmente macias e aromáticas. Quase todas as variedades são adequadas para a sementeira de inverno, mas o ideal é priorizar as variedades arbustivas, como Alligator ou Grybowski. A vantagem é que elas demoram mais a espigar e produzem uma quantidade muito maior de folhas. Semear endro ou aneto para colheitas no final do inverno é um prazer. Você nem precisa preparar o canteiro de forma específica. Basta semear as sementes junto a outras culturas, como cebolas ou cenouras, por exemplo. O momento ideal para a sementeira é no final de outubro ou durante o mês de novembro, quando a terra já estiver ligeiramente firme ou fria. Você pode espalhar as sementes a lanço ou semeá-las em pequenos sulcos, com profundidade de 2 a 3 centímetros. Em relação à dose, pode dobrar tranquilamente a quantidade de sementes que usaria numa sementeira de primavera. Depois de semear, cubra as sementes com uma camada fina de turfa seca ou com um pouco de composto. Não é necessário regar nem cobrir, proteger o canteiro. Na primavera, o endro vai brotar por conta própria, assim que o solo atingir a temperatura ideal. A única coisa a fazer é desbastar os rebentos, caso tenham nascido muito juntos, e depois é só desfrutar dos raminhos frescos na sua mesa. Sua Majestade, a salsa é mais uma hortaliça indispensável que se adapta perfeitamente à sementeira de outono, inverno. Assim como o endro, as sementes demoram um pouco mais para germinar por causa dos óleos essenciais que contém. No entanto, fazer a sementeira no outono resolve esse problema. Dessa forma, você não só garante folhas mais precoces, mas também resultados em plantas mais vigorosas e bem desenvolvidas. O melhor é que você pode semear no outono tanto a salsa de folha quanto a salsa de raiz. A salsa de raiz, quando plantada nessa época, produz raízes ou tubérculos bem maiores e mais uniformes. Para a sementeira de outono, sugerimos as variedades Bogatyr e Obyknovenaia listovaia para a salsa de folha e a Sakarnaia para a salsa de raiz. A salsa deve ser semeada na mesma época da cenoura, geralmente enquanto a terra ainda está fria ou dormente. A profundidade ideal para as sementes é de aproximadamente 1,5 cm. Você pode plantar em sulcos ou simplesmente espalhar as sementes a lanço. Como as sementes de salsa são bem pequenas, uma dica é misturá-las com areia fina. Isso ajuda muito na hora de distribuí-las de maneira uniforme. A taxa de semeadura, a quantidade de sementes usadas, deve ser aumentada em cerca de 25 a 30%. Após o plantio, cubra o canteiro com uma camada fina de terra ou substrato seco. Na primavera, logo que as mudas começarem a aparecer, faça um raleio para dar espaço às plantas mais fortes. A salsa cultivada dessa maneira irá fornecer-lhe folhas frescas e viçosas desde o início da primavera até o final do outono. Isso porque ela é extremamente resistente e tolera muito bem geadas leves. O espinafre também merece nossa atenção. Esta hortaliça supernutritiva e de crescimento rápido é perfeita para garantir aquela primeira colheita de vitaminas logo no início da primavera. O espinafre tolera bem o frio. Suas sementes começam a germinar em temperaturas baixíssimas, bastando apenas 3 ou 4 graus Celsius. Se você optar por plantá-lo antes do inverno, o chamado plantio de outono, inverno, poderá colher as primeiras folhas em apenas 3 ou 4 semanas após o degelo. Para esse tipo de semeadura, é fundamental escolher cultivares resistentes ao pendoamento, como por exemplo, o Matador ou o Vitória. O espinafre cultivado desta maneira, em temperaturas mais frias, fica incrivelmente mais tenro e suculento. A agrotecnia para a sementeira de espinafre no período de outono e inverno
Não difere da que usamos para outras culturas. Preparamos o canteiro e fazemos sulcos de 2 a 3 centímetros de profundidade. Quando as geadas se tornarem consistentes, semeamos as sementes, cobrimos com terra seca e aplicamos a cobertura morta. O espinafre gosta de solo fértil e solto, por isso, antes de preparar o canteiro, é bom adicionar um pouco de composto. Na primavera, assim que o espinafre começar a crescer, podemos iniciar a colheita das folhas seletivamente. Isso vai estimular o crescimento de novos rebentos. O mais importante é não o deixar crescer demais. Caso contrário, as folhas ficarão duras ou fibrosas. Dessa forma, você garante para si e para sua família verduras frescas numa época em que quase nada mais está a crescer na horta. Que tal algo menos óbvio? Por exemplo, a pastinaca. Esta raiz aromática é muitas vezes injustamente ignorada pela maioria dos hortelãos. E é um erro. As suas sementes, tal como as da cenoura e da salsa, têm uma germinação lenta e notoriamente difícil. Para a pastinaca, a sementeira antes do inverno é, literalmente, a salvação. Durante o inverno, as sementes passam pela estratificação natural, e na primavera, a germinação é mais vigorosa e uniforme. As plantas resultantes ficam mais fortes, e os tubérculos são maiores e mais perfumados. Disse até que a pastinaca que sobrevive às geadas fortes se torna mais doce. Para a sementeira de outono, inverno, experimente variedades como a redonda ou a estudante. A pastinaca é semeada em novembro, diretamente no solo já congelado. A profundidade de plantio das sementes deve ser de 2 a 3 centímetros, e o espaçamento da semeadura é o mesmo que você usa para a cenoura. Por ser uma cultura que cresce bastante, na primavera será essencial fazer o raleio das mudas, deixando um espaço de pelo menos 10 a 15 centímetros entre cada planta. A pastinaca não exige muita manutenção, mas ela prefere locais ensolarados e um solo bem fofo. A colheita pode ser feita já no final do verão, e ela pode ser armazenada por todo o inverno, deliciando você com seu sabor e aroma picantes, seja em sopas ou em pratos principais. E, fechando a nossa lista dos 10 mais, temos a alface. Nem todos os tipos de alface são adequados para esse tipo de experiência, mas algumas variedades, especialmente as de folha e as de cabeça, aguentam muito bem. A sementeira de outono e inverno permite ter folhas crocantes para a mesa muito mais cedo do que no plantio tradicional de primavera. As plantas se tornam mais resistentes e suportam melhor as variações de temperatura. Os cultivares mais indicados para esse propósito são os que toleram bem o frio, como a Moskovski Parnikov, a Berlinski Gelt ou a alface romana. As sementes dessas variedades conseguem sobreviver ao inverno no solo e germinar rapidamente assim que a primavera chega. A técnica aqui é super simples. Fazemos a semeadura em novembro, diretamente no solo já frio ou levemente congelado. A profundidade das sementes deve ser de apenas 1 a 1,5 centímetro. Você pode semear a lanço, espalhando-as pela área, ou depositá-las em sulcos rasos. Por cima, cobrimos com uma camada fina de turfa seca ou humus. Na primavera, assim que os brotos aparecerem, você pode desbastá-los para dar espaço ao crescimento. A alface cultivada dessa forma vai ajudá-lo a abrir a temporada de jardinagem com uma crocância cheia de vitaminas. É uma ótima maneira de variar seu cardápio no início da primavera, quando a falta de verduras frescas é grande. O essencial é não ter medo de experimentar. Sua horta certamente irá retribuir com uma colheita generosa e, o mais importante, muito precoce. Vamos então fazer um resumo. Alho, cenoura, cebola, beterraba, rabanete, endro, salsa, espinafre, pastinaca e alface. São os 10 corajosos que estão prontos para passar o inverno no seu canteiro e garantir que você tenha colheita muito antes de todo mundo. Como vocês podem ver, a semeadura de inverno não é nenhuma ciência agronômica complexa. É um jeito simples e genial de enganar a natureza e economizar um baita tempo na primavera.
Mas sabe qual é a principal vantagem, quase que filosófica desse método? É que você prolonga a sua temporada de jardinagem. Quando parece que todo o trabalho já acabou, você dá uma nova vida à sua horta, lançando as bases para uma colheita futura. É uma sensação incrível de antecipação e de controle. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Se foi útil, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas e truques da horta. E agora, uma pergunta para você. Qual dessas 10 culturas mais te surpreendeu? Ou talvez você tenha o seu próprio candidato secreto para a semeadura de inverno. Escreva sobre isso nos comentários. Vamos trocar experiências.